2 anos depois do falecimento de minha esposa, consegui realizar o sonho da minha filha de conhecer o mar. Durante a viagem, meu sangue gelou quando minha filha voltou da barraca de açaí e disse: Papai, eu vi a mamãe. Meu nome é Lucas, e até 2 anos atrás eu tinha uma vida perfeitamente normal. Um emprego estável como engenheiro, um casamento com altos e baixos e uma filha que era a luz dos meus dias. Então, numa noite de sábado, recebi aquela ligação que ninguém quer atender. O tipo que divide sua vida em antes e depois. Achei que já tinha conhecido toda a dor que o mundo podia oferecer quando perdi minha esposa Rafaela. Aprendi a viver de novo, por mim e pela minha filha Sofia. Refiz rotinas, reorganizei prioridades, reconstruí o que podia da nossa vida despedaçada. 2 anos se passaram assim, um dia de cada vez, sem grandes expectativas além de criar minha filha o melhor possível. Até que, numa viagem ao litoral, o impossível aconteceu. Pai, eu vi a mamãe, Sofia disse, puxando minha mão na praia. E quando olhei na direção que ela apontava, bem, digamos apenas que há coisas neste mundo que desafiam toda lógica e razão. O que aconteceu depois mudou completamente tudo o que eu acreditava sobre destino, coincidências e segundas chances. Você acredita que pessoas podem voltar à sua vida de formas que você jamais imaginaria? Eu não acreditava. Até aquele dia na praia. Estava debruçado sobre a planta do novo empreendimento quando o Dr. Antônio entrou na minha sala sem bater, como sempre fazia. Desde que minha esposa Rafaela morreu, ele tem sido mais do que um chefe. Quase um pai para mim. Percebo pelo seu sorrisinho que vem novidade por aí. Será que finalmente aprovaram aquele projeto da orla que tanto lutei para fazer acontecer? Lucas, você tem se dedicado demais. Já faz 2 anos que... Bem, você sabe. Ele pigarreou, sempre desconfortável ao mencionar a morte dela. Esse envelope é um bônus especial para você e a Sofia tirarem férias decentes. Abri o envelope e quase engasguei com o valor. Sério? Era muito mais do que esperava. Como ele sabia que eu estava economizando para levar Sofia para conhecer o mar? Meus olhos encheram d'água enquanto segurava aquele pedaço de papel que significava realizar o sonho da minha filha. Obrigado, Dr. Antônio. Isso vai fazer uma diferença enorme para nós. Ele deu tapinhas no meu ombro e saiu sem mais palavras. Típico dele, emoções não são seu forte. Fiquei ali, imóvel, pensando em como contar para Sofia que finalmente veríamos o mar juntos. Vocês conseguem imaginar a carinha dela quando eu der a notícia? Verifico pela milésima vez o horário do voo enquanto espero Dona Carmen e seu Paulo trazerem Sofia. Minha lista mental de coisas para fazer não para de crescer. Pegar o remédio para enjoo, terminar de arrumar as malas, conferir documentos. Isso sem contar a ansiedade que sinto. Será que estou fazendo certo em gastar esse dinheiro com viagem? E se acontecer alguma coisa na praia? O interfone toca e logo escuto o furacãozinho de 8 anos invadindo meu apartamento. Papai, papai, a vovó disse que vamos de avião? É verdade? Sofia pula ao meu redor como se tivesse molas nos pés. Meus sogros entram logo atrás. Dona Carmen com aquela expressão preocupada que nunca a abandona desde que perdemos Rafaela. Lucas, tem certeza que não querem que eu vá junto? A Sofia nunca viajou sem mim. Vovó, eu não sou mais bebê. Sofia reclama, revirando os olhos exatamente como a mãe fazia. Pai, conta pra ela que vamos ficar bem. Olho para meus sogros, que tanto me ajudaram nestes 2 anos, e entendo o medo deles. É o mesmo que o meu. Mas não posso deixar a Sofia perceber. Nós vamos ficar bem. Prometo ligar todos os dias. Será que estou tentando convencer eles ou a mim mesmo? Enquanto Sofia dorme no banco traseiro do Uber, a caminho do aeroporto, minha mente vagueia para Rafaela. Ah, como ela seria a pessoa perfeita para essa viagem. Sempre falava em conhecer o mar, mas nunca tínhamos dinheiro suficiente. Ela com seus empregos temporários e eu começando na construtora. Curioso como a vida dá voltas, né? Agora temos condições, mas ela não está aqui. Rafaela era como um colibri, inquieta, colorida, impossível de prender. Quando nos conhecemos na faculdade, foi ela quem me abordou na biblioteca.
Você é o único cara que parece mais interessado nos livros que nas festas. Isso é raro, sabia? Daquele dia em diante, viramos o casal improvável. Eu, o futuro engenheiro certinho. Ela, a estudante de artes que mudava de curso como quem muda de roupa. Nossa vida juntos foi uma montanha russa. Brigas por conta das festas que ela frequentava até tarde, reconciliações apaixonadas, a gravidez inesperada de Sofia, mais brigas, mais amor. Lu, você é o único que me mantém com os pés no chão. Se não fosse por você e pela Sophie, eu já estaria perdida por aí, ela me dizia. E agora estou aqui, com os pés tão firmes no chão que às vezes sinto que afundo. Você já sentiu que sua âncora de segurança também pode ser o que te impede de navegar? O celular tocou às 23h18. Sei o horário exato porque olhei para o relógio antes de atender, irritado por ela ainda não ter voltado da festa de aniversário da Mariana. Senhor Lucas, aqui é do Hospital Santa Clara. Sua esposa deu entrada na emergência. O resto da frase ficou embaralhado nos meus ouvidos. Lembro de ter acordado Sofia, deixado-a com a vizinha e dirigido como um louco pelas ruas de São Paulo. Quando cheguei ao hospital, fui recebido por um médico de expressão grave. Sinto muito. Fizemos tudo o que pudemos. As palavras caíram como chumbo. Um aneurisma de aorta torácica, disseram. Rompeu enquanto ela dançava, justo dançando, a coisa que ela mais amava fazer no mundo. Ela tinha uma condição cardíaca não diagnosticada que contribuiu para isso, explicou o médico. Como assim? Rafaela, que parecia ter energia infinita? Lembro de ter visto seu corpo, ainda quente, como se apenas dormisse. O batom vermelho que ela adorava ainda perfeito nos lábios. Ironicamente, uma semana antes, estávamos discutindo sobre ela fazer um check-up completo. A vida é curta demais para adiar a felicidade, Lucas. Não vou passar meus melhores anos em consultórios médicos. Ela respondeu. E estava certa, de um jeito terrível. A vida dela foi curta demais. E agora, como explicaria a uma criança de 6 anos que a mãe nunca mais voltaria para casa? Viva, Lucas. Viva sem medo. Foi o que Dona Carmen me disse após o velório, enquanto eu tentava juntar os cacos da minha vida. Quem diria que minha sogra, que sempre criticava o espírito livre de Rafaela, seria quem me daria esse conselho? Rafaela viveu cada dia como se fosse o último, e agora você precisa viver pelos dois, por você e por Sofia. Fácil falar, né? Difícil é acordar todo dia com aquele peso no peito. Vendemos a casa pequena no mês seguinte. Não aguentava mais os fantasmas nos cantos. Compramos um apartamento num condomínio cheio de crianças, com playground e piscina. A Sofia precisava de vida ao redor dela, não do silêncio pesado que eu carregava. Os primeiros meses foram uma mistura de trabalho, reuniões com clientes, visitas a obras e noites insones olhando para o teto. Os sogros se revezavam para buscar Sofia na escola quando eu precisava fazer hora extra. Doutor Antônio entendeu minha situação e me colocou em projetos que me permitiam trabalhar mais de casa. A cada 6 meses, levava Sofia para check-ups cardíacos completos. O médico dizia que era exagero, mas como explicar o terror que sentia de que ela pudesse ter herdado a condição da mãe? Vocês fariam diferente no meu lugar? Pai, olha o tanto de água! Sofia gritou assim que o táxi contornou a curva e a imensidão azul apareceu na janela. Seus olhinhos castanhos, tão iguais aos da mãe, brilhavam de excitação. O taxista sorriu pelo retrovisor. Primeira vez no mar, princesa? Ela assentiu freneticamente enquanto eu tentava absorver aquele momento. Como Rafaela adoraria estar aqui para ver isso. A pousada era exatamente como nas fotos, pequena, aconchegante, com varandas coloridas de frente para o mar. Maria, a proprietária, nos recebeu com suco de maracujá gelado e a chave do quarto 7, o que tem a melhor vista, segundo ela. Sofia mal esperou para largar a mochila no quarto antes de me puxar pela mão. Vamos ver o mar agora, por favor, por favor. Já era quase noitinha quando pisamos na areia. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Sofia correu em direção às ondas como se tivesse feito aquilo a vida toda. Pai, eu não sabia que existia algo tão lindo assim, gritou, as mãozinhas erguidas para o céu. Senti um nó na garganta. Quanto Rafaela tinha perdido.
quanto todos nós perdemos. Mas naquele momento, vendo minha filha rodopiar na areia molhada, entendi o que Dona Carmen quis dizer sobre viver pelos dois. 3 dias se passaram como um suspiro. Pela primeira vez em 2 anos, senti meus ombros relaxarem. Sentado na cadeira de praia, água de coco na mão e um livro que comprei há meses, mas nunca tive tempo de ler, observava Sofia brincar na água sob o olhar atento do salva-vidas. "O senhor é de São Paulo, né? Dá para notar pelo jeito tenso de sentar", brincou o vendedor de coco. Ele não fazia ideia do quão certo estava. A área infantil era vigiada por 2 salva-vidas jovens e animados que organizavam brincadeiras com as crianças. Sofia, sempre sociável como a mãe, já tinha feito uma dúzia de amigos. "Pai, posso ir comprar picolé sozinha? A barraquinha é ali, ó." Hesitei por um segundo, mas deixei. Da minha cadeira podia ver perfeitamente o trajeto até a barraca de açaí e sorvetes. Era hora de soltar um pouco as rédeas, não é? Enquanto observava Sofia correr pela areia, notei como ela tinha os mesmos movimentos graciosos da mãe. O jeito de inclinar a cabeça para o lado quando ria, como erguia os braços quando estava empolgada. Rafaela deixou mais de si nela do que imaginei. Fechei os olhos por um momento, sentindo o calor do sol no rosto, permitindo-me simplesmente existir sem me cobrar por isso. Foi quando cochilei brevemente, sem saber que aquele seria o último momento de paz despreocupada que teria naquela viagem. Acordei num susto, o coração disparado. Onde está Sofia? Meus olhos varreram a praia freneticamente. Como pude dormir? Que tipo de pai irresponsável sou eu? Já estava prestes a me levantar quando vi o chapéu rosa de bolinhas se aproximando. Sofia caminhava devagar, uma expressão estranha no rosto. Não era a alegria de antes, parecia confusa? Assustada? "O que foi, princesa? Aconteceu alguma coisa?" perguntei, puxando-a para perto. Ela mordeu o lábio, olhando para trás, para a direção da barraca de açaí. "Pai, eu vi a mamãe." Meu sangue gelou nas veias. "Como assim viu a mamãe?" Ela apontou para longe. Ela estava dançando perto daquele moço do violão. Era a mamãe, pai. "Sophie, eu sei que você sente falta da mamãe. Eu também sinto." Ajoelhei-me na areia, segurando seus ombros pequenos. "Mas lembra que o coração dela parou de funcionar? Que ela está no céu agora?" Sofia balançou a cabeça com teimosia. "Não, pai, era ela. Vem ver." Peguei sua mão, mais para acalmá-la do que por acreditar. Afinal, como poderia ser Rafaela? Mas precisava mostrar à minha filha que aquilo era impossível. O problema é que impossível deixou de existir no meu vocabulário nos próximos segundos. Deixei Sofia me guiar pela areia quente até a área onde ficavam as barracas. Um homem tocava violão, cercado por turistas, e então vi. Uma mulher de vestido leve e estampado dançava ao som da música, os cabelos cacheados balançando ao vento. Meu coração parou. Era Rafaela. Ou melhor, era alguém exatamente igual a ela, do jeito de dançar com os braços erguidos ao sorriso livre no rosto. "Tá vendo, pai? É a mamãe." Sofia sussurrou, apertando minha mão. A mulher olhou em nossa direção por um instante, seus olhos passando por nós sem reconhecimento, e continuou dançando. Depois, pegou uma bolsa de palha ao lado do violonista e caminhou em direção à pousada. A mesma pousada onde estávamos hospedados. Senti minhas pernas fraquejarem sob o peso daquela visão impossível. "É ela, né, pai?" Sofia perguntou com esperança na voz. Não consegui responder. Minha mente girava numa mistura de confusão, medo e uma pontada absurda de esperança. Meu coração martelava no peito com tanta força que por um momento me perguntei se eu também não teria a mesma condição cardíaca de Rafaela. Como explicar para uma criança algo que nem eu mesmo compreendia? "Vamos voltar para o quarto, Sofia. Precisamos pensar." E naquele momento, realmente precisávamos. Não dormi naquela noite. Como poderia? A imagem daquela mulher idêntica a Rafaela dançando na praia parecia gravada a ferro nas minhas pálpebras. Sofia, por outro lado, dormiu com um sorriso no rosto, convencida de que sua mãe tinha voltado. Como explicar para uma criança de 8 anos que pessoas não voltam dos mortos, mesmo quando aparentemente voltam?
Na manhã seguinte, inventei um jogo para Sofia. Caça ao tesouro na piscina da pousada com a ajuda de uma monitora adolescente que contratei por algumas horas. Você vai ficar aonde, pai? Perguntou ela, desconfiada. Vou resolver um assunto rápido, princesa. Depois te encontro para almoçarmos juntos. Beijei sua testa e saí em busca de respostas, ou talvez de confirmação da minha própria loucura. Passei a manhã inteira vasculhando o calçadão e a praia, mas nenhum sinal da sósia de Rafaela. Será que imaginei tudo aquilo? Às 3 da tarde, quando já estava desistindo, lá estava ela. Sentada num quiosque, tomando água de coco, o mesmo vestido estampado de ontem. Comecei a segui-la discretamente, comparando mentalmente cada detalhe com minhas memórias. O jeito de prender o cabelo atrás da orelha, o andar leve, quase saltitante, até a maneira de gesticular enquanto falava ao celular. Tudo era Rafaela. Vocês acreditariam em fantasmas se um aparecesse na sua frente? O senhor vai continuar me seguindo ou vai finalmente criar coragem para falar comigo? A voz dela me pegou de surpresa perto de um quiosque de artesanato. Me virei, constrangido como um adolescente pego espionando a garota da escola. Ela me encarava com olhos idênticos aos de Rafaela, mas havia algo diferente neles. Uma firmeza, uma clareza que minha esposa raramente demonstrava. Olha, não sei quem o senhor é, mas se continuar me seguindo, vou chamar a polícia. Ela segurava a alça da bolsa com força, pronta para se defender se preciso. O que eu poderia dizer? Desculpe, mas você é idêntica à minha esposa morta? Soaria como um maníaco. Sem pensar direito, peguei meu celular e mostrei a foto de Rafaela na tela inicial. Ela sorrindo com Sofia no colo, tirada alguns meses antes de morrer. O rosto dela transformou-se instantaneamente. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu em um pequeno ó de espanto. Isso é algum tipo de brincadeira? Ela pegou o celular das minhas mãos, olhando fixamente para a foto. Quem é essa mulher? Como ela pode ser? Eu? Sua voz tremeu levemente. Meu nome é Lucas, consegui dizer finalmente. E essa na foto é Rafaela, minha esposa. Ela morreu há 2 anos. Nunca pensei que diria essas palavras para alguém com o rosto dela. Renata, ela disse depois de um longo silêncio, devolvendo meu celular. Meu nome é Renata. Sentamos em um banco de frente para o mar, 2 estranhos unidos por um mistério perturbador. Expliquei sobre Sofia, sobre como minha filha estava convencida de ter visto a mãe. Ela tem apenas 8 anos, disse, passando a mão pelo cabelo nervosamente. Como explico isso a ela? Renata me ouvia com uma atenção que Rafaela raramente demonstrava. Olha, tenho uma amiga que trabalha como investigadora particular em São Paulo. Vou mandar essas fotos para ela e ver o que conseguimos descobrir. Ela tirou o próprio celular da bolsa. Posso? Perguntou, indicando meu telefone. Assenti e ela começou a enviar algumas fotos de Rafaela para seu próprio número. Daqui uns dias devemos ter alguma resposta. Voltei para a pousada emocionalmente exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Sofia estava brincando com outras crianças na piscina, feliz, alheia ao turbilhão na minha cabeça. Naquela noite, sonhei com Rafaela. Ela estava na praia, dançando como sempre fazia, e me dizia sorrindo: eu sempre disse que havia mais de mim para dar ao mundo. Acordei coberto de suor, as palavras dela ecoando nos meus ouvidos. Era apenas um sonho ou algum tipo de mensagem? E por quê, mesmo depois de morta, Rafaela ainda conseguia virar minha vida de cabeça para baixo? Bom dia? A voz familiar me fez erguer os olhos do café da manhã. Renata estava parada ao lado da nossa mesa na varanda da pousada, um sorriso hesitante no rosto. Sofia congelou com a colher de cereais a meio caminho da boca, olhos arregalados. Posso me juntar a vocês? Perguntou Renata. Antes que eu pudesse responder, Sofia já estava pulando da cadeira. Mamãe! O momento seguinte foi doloroso. Renata se ajoelhou na frente de Sofia, segurando suas mãozinhas. Oi, querida, meu nome é Renata. Eu sei que pareço muito com a sua mãe, mas não sou ela. Sinto muito. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas e senti meu coração se partir mais uma vez.
Como explicar para uma criança que a pessoa diante dela, idêntica à sua mãe, era uma estranha? Surpreendentemente, foi Sofia quem quebrou o gelo. Você também gosta de dançar que nem a minha mãe? Perguntou, enxugando as lágrimas. Renata sorriu. Adoro dançar. Quer me mostrar como você dança? Daquele momento em diante, uma conexão começou a se formar. Nos dias seguintes, Renata nos acompanhou em passeios pela praia e na feirinha de artesanato. Sofia às vezes a chamava de mãe, por engano, principalmente quando Renata a ensinou a dançar na areia, exatamente como Rafaela costumava fazer. E cada vez que isso acontecia, eu sentia um misto de dor e alívio. Quem diria que o universo poderia ser tão cruel e generoso ao mesmo tempo? Observá-la com Sofia era como assistir a um filme alternativo da nossa vida, onde Rafaela teria sido mais presente, mais atenta. Renata tinha a mesma energia contagiante, mas canalizava de forma diferente. Sou professora universitária, contou enquanto caminhávamos pela praia ao pôr do sol. Dou aulas de literatura brasileira. Nada a ver com Rafaela, que trocava de emprego como quem troca de roupa. Sua investigadora amiga já descobriu alguma coisa? Perguntei na noite do quarto dia, enquanto Sofia construía um castelo de areia próxima a nós. Renata balançou a cabeça. Ainda não. Essas coisas levam tempo. Ela olhou para o mar, pensativa. Você sabe, faço check-ups cardíacos regularmente desde a adolescência. Descobri que tenho um sopro no coração quando desmaiei numa aula de dança. Aquela informação caiu como uma bomba no meu peito. Rafaela morreu por causa de uma condição cardíaca não diagnosticada. Trocamos números de telefone e endereços. Para quando tiver notícias, explicou ela. Mas ambos sabíamos que havia mais do que isso. A atração que sentia por Renata me deixava confuso e culpado. Como podia me sentir assim por alguém que acabara de conhecer? E pior, alguém que parecia uma cópia da minha falecida esposa? Mas não era apenas a aparência. Era a maneira como ela ouvia atentamente quando eu falava, como se importava genuinamente com Sofia, como parecia entender minhas preocupações sem que eu precisasse explicar. Era Rafaela, mas ao mesmo tempo não era. E isso me assustava e atraía na mesma medida. Temos que fazer algo especial na nossa última noite, anunciou Renata, aparecendo na porta do nosso quarto com um pacote de marshmallows. Dizem que há uma fogueira na praia hoje. Sofia pulou de alegria no mesmo instante. Como dizer não àqueles olhinhos brilhantes? E, para ser sincero, como dizer não à ideia de passar mais algumas horas com Renata antes de voltarmos para São Paulo? A praia estava iluminada pelo luar, a areia prateada sob nossos pés descalços. Sofia corria na frente, procurando conchinhas que brilhavam à luz da lua. Nunca imaginei que encontraria pessoas tão especiais nesta viagem. Renata disse baixinho, seus dedos roçando os meus enquanto caminhávamos. Parece que conheço vocês há anos, não dias. Senti aquele formigamento no estômago, como um adolescente no primeiro encontro. Quando Sofia se afastou um pouco para examinar uma estrela do mar na beira d'água, Renata apoiou a cabeça no meu ombro. O perfume dela, diferente do que Rafaela usava, graças a Deus, envolveu-me como uma promessa de algo novo. Por um momento, permiti-me a proximidade que tanto desejava. Meu braço envolveu sua cintura, e quando nos olhamos, o beijo aconteceu naturalmente, como se já tivéssemos feito isso 1000 vezes antes. O tempo pareceu voltar atrás e ser reescrito. Não era um final trágico, mas um novo começo. Será que eu merecia essa segunda chance? Acordei às 5 horas da manhã, o coração pesado. Olhei para Sofia dormindo pacificamente e tomei uma decisão covarde. Iríamos embora sem despedidas. Troquei nosso voo para o primeiro horário disponível, arrumei nossas malas em tempo recorde e deixei apenas um bilhete na recepção para Renata. Obrigado por tornar esta viagem inesquecível. Entraremos em contato quando voltarmos para casa. Impessoal, distante, completamente diferente do beijo que trocamos na noite anterior. No táxi a caminho do aeroporto, Sofia ainda bocejava de sono. Por que não esperamos para dizer tchau para tia Renata? Perguntou confusa. Ela vai ficar triste. Engoli em seco.
Como explicar para uma criança que eu estava apavorado? Que depois de 2 anos protegendo meu coração partido, em apenas 5 dias uma estranha idêntica à mãe dela tinha conseguido quebrar todas as minhas defesas? Passei a viagem inteira olhando pela janela do avião enquanto Sofia dormia com a cabeça apoiada no meu ombro. A aeromoça perguntou se eu estava bem. Provavelmente notou meus olhos vermelhos. Fiz que sim com a cabeça, incapaz de explicar. Como dizer que meu coração estava partido novamente, desta vez por minha própria escolha? Como explicar a crueldade do destino em me mostrar uma versão de Rafaela, mais madura, mais centrada, mais compatível comigo, apenas para eu ter que deixá-la para trás? Você já sentiu que está fugindo da sua própria felicidade por medo de perdê-la de novo? Mal tínhamos colocado as malas no chão do apartamento quando o interfone tocou. Lucas, sou eu, Carmen. Trouxe uma lasanha para vocês. Minha sogra tinha um sexto sentido para saber quando estávamos voltando. Sofia correu para abraçar a avó, disparando a contar sobre a praia, os castelos de areia e os novos amigos. Nenhuma menção a Renata, graças a Deus. Ou assim pensei. Vovó, adivinha? A gente conheceu uma moça igualzinha à mamãe. O nome dela é Renata e ela dança que nem a mamãe também. Sofia disparou enquanto atacava um pedaço de lasanha. Dona Carmen congelou, o garfo a meio caminho da boca. Seu olhar encontrou o meu, questionador. Sofia, querida, por que você não vai mostrar as conchinhas que trouxeram para suas amigas do playground? Só não demore, está quase escurecendo. Assim que Sofia saiu, Dona Carmen pousou o garfo no prato com cuidado excessivo. Lucas, o que exatamente aconteceu nessa viagem? Respirei fundo e contei tudo. O avistamento na praia, a semelhança impressionante, até mesmo a investigação em andamento. À medida que eu falava, o rosto de minha sogra ia perdendo a cor. Quando mencionei o sopro no coração de Renata, ela deixou o garfo cair no chão com um tinido metálico. Meu Deus do céu! Então ela existe mesmo, sussurrou, mais para si mesma que para mim. O que você quer dizer com ela existe mesmo? Meu coração acelerou. Dona Carmen apertou o guardanapo entre os dedos, até os nós dos dedos ficarem brancos. Seus olhos, sempre firmes, agora evitavam os meus. Carmen, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ela respirou fundo, como quem reúne coragem para pular de um precipício. Lucas, antes de nos mudarmos para cá, nós morávamos no interior. Os médicos disseram que eu não poderia ter filhos, então decidimos adotar. Ela fez uma pausa, tomando um gole d'água com mãos trêmulas. Rafaela tinha 3 meses quando a pegamos. Mas ela não estava sozinha. Meu cérebro processava lentamente a informação, como se recusasse a chegar à conclusão óbvia. O que você quer dizer? Ela tinha uma irmã gêmea, idêntica. As palavras caíram como pedras no silêncio da cozinha. As regras não permitiam separar gêmeas, mas o irmão de Paulo trabalhava no juizado de menores e, bem, conseguiu que adotássemos apenas Rafaela. Ela enxugou uma lágrima furtiva. Mudamos de cidade imediatamente. Nunca contamos a ela. Nunca pensamos que... Sua voz falhou. Nós devíamos ter contado a ela. Talvez se ela soubesse da condição cardíaca da família biológica. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que eu nunca poderia ter imaginado. Gêmeas, separadas, uma vida inteira sem saber da existência uma da outra. E agora isso? Depois que Dona Carmen foi embora, fiquei sentado na varanda do apartamento, olhando para o nada. Sofia já estava dormindo, exausta da viagem. Minha cabeça fervilhava com a revelação. Gêmeas, uma condição cardíaca hereditária que Renata descobriu a tempo, mas Rafaela não. Como o destino podia ser tão complexo, tão cruel e tão preciso ao mesmo tempo? Se Rafaela soubesse de sua história familiar, talvez ainda estivesse viva. Tentei me concentrar em alguns projetos de trabalho, mas as plantas e cálculos dançavam diante dos meus olhos sem fazer sentido. O celular vibrou. Uma mensagem de Dr. Antônio perguntando como tinham sido as férias. Como responder? Ótimas. Conheci a irmã gêmea idêntica da minha falecida esposa, que ninguém sabia que existia. E agora estou completamente apaixonado por ela depois de 5 dias.
Ah, e minha filha acha que a mãe voltou dos mortos. Ia parecer que enlouqueci de vez. Não consegui dormir aquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Renata, Rafaela. Eram a mesma pessoa e, ao mesmo tempo, completamente diferentes. Uma professora universitária responsável versus uma espírita livre que não conseguia manter um emprego. Uma que descobriu sua condição cardíaca a tempo versus uma que morreu dançando, fazendo o que amava. Uma que eu mal conhecia versus uma que foi minha companheira por anos. E ainda assim, em apenas 5 dias, Renata tinha se conectado comigo de uma maneira que Rafaela, com todo o nosso tempo juntos, nunca conseguiu. Isso me tornava uma pessoa terrível? Estar apaixonado pela irmã gêmea da minha falecida esposa era algum tipo de traição? Era quinta-feira à noite, 3 dias depois de voltarmos da praia. Estava ajudando Sofia com a lição de matemática, frações, o terror dela, quando a campainha tocou. Deve ser o delivery de pizza, falei, levantando-me da mesa. Não tínhamos pedido pizza, mas Sofia não precisava saber que eu estava completamente sem energia para cozinhar naquela noite. Abri a porta sem olhar pelo olho mágico e quase caí para trás. Renata estava parada na entrada, uma pequena mala de rodinhas ao lado. Usava jeans e uma camiseta simples, tão diferente dos vestidos leves da praia, mas igualmente deslumbrante. Nenhum café você me oferece depois da viagem toda? Seu sorriso era hesitante, como se não tivesse certeza da recepção. Sofia apareceu atrás de mim e soltou um grito de alegria, abraçando-se às pernas de Renata. Por que você fugiu? Renata perguntou quando finalmente conseguimos um momento a sós, depois que Sofia foi se preparar para dormir. Estávamos na pequena varanda do apartamento, 2 xícaras de café esfriando entre nós. Achei que tivesse significado algo para você. Havia mágoa genuína em sua voz. Significou, admiti finalmente. Foi por isso que fugi. Se eu te visse mais uma vez, não conseguiria ir embora. Ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. É engraçado, porque eu vim justamente para não ter que ir embora. Seus olhos encontraram os meus, e senti aquela sensação vertiginosa de queda livre. Como pode alguém que você conhece há tão pouco tempo parecer tão... certa? Minha amiga investigadora conseguiu descobrir tudo. Renata puxou o celular do bolso e me mostrou e-mails, certidões, documentos. Somos gêmeas, Lucas, separadas quando bebês. Sua voz tinha um tremor de emoção. Parece que as gêmeas têm o mesmo gosto para homens, não é mesmo? E a mesma condição cardíaca. Só que eu descobri a minha a tempo. Contei a ela sobre a conversa com Dona Carmen, sobre como Rafaela nunca soube que era adotada, muito menos que tinha uma irmã gêmea. Fui adotada 1 semana depois por um casal do Paraná, explicou Renata. Meus pais adotivos também se mudaram logo em seguida para Florianópolis. Cresci à beira-mar, talvez por isso ame tanto a praia. Ela fez uma pausa, tomando um gole de café. Aos 16 anos, desmaiei durante uma aula de dança. Foi quando descobriram meu problema cardíaco. Lucas, ela pegou minhas mãos entre as suas. Não precisamos explicar nada a ninguém. Podemos começar do zero em um lugar onde ninguém nos conhece. Seus olhos brilhavam com possibilidades. Recebi uma proposta para dar aulas na Universidade Federal em Santos. Podemos morar perto do mar, como Sofia sempre quis. Nossos pais podem nos visitar. Ela fez uma pausa, apertando minhas mãos com força. E o mais importante, Sofia precisa fazer um check-up cardíaco completo. Se Rafaela tinha essa condição, ela pode ter herdado. Olhei para o quarto onde minha filha dormia, provavelmente sonhando com conchinhas e castelos de areia. Renata tinha razão. E pela primeira vez em 2 anos, o futuro não parecia um lugar sombrio e solitário. O casamento aconteceu 8 meses depois, numa cerimônia simples na praia. Sofia foi a daminha, espalhando pétalas de flores na areia. Dona Carmen chorou o tempo todo, dividida entre a alegria e a culpa do segredo guardado por tantos anos. Os pais adotivos de Renata, um casal de idosos adoráveis de Florianópolis, abraçaram seu Paulo como se fossem irmãos há muito separados. Criamos bem nossas meninas, não é? Disse o senhor Oliveira, pai de Renata, erguendo um brinde. Mudamos para Santos na semana seguinte.
Encontramos uma casa pequena, mas aconchegante, com vista para o mar. Sofia passou por exames cardíacos completos e, para nosso imenso alívio, não apresentava nenhum sinal da condição que vitimou sua mãe. Mas vamos continuar monitorando, insistiu Renata, agora tão preocupada com a saúde de Sofia quanto eu. É curioso como o destino funciona. Sofia ganhou de volta não exatamente a mãe que perdeu, mas uma tia que a ama, como se fosse sua própria filha. Um ano depois, as famílias se reuniram novamente para o batizado de Laura, nossa filha recém-nascida. Sofia, agora com 10 anos, é a irmã mais coruja do mundo, fazendo questão de mostrar a bebê para todos os amigos da escola. À noite, quando todos já estão dormindo, às vezes me pego olhando para Renata embalando Laura, cantando a mesma canção de ninar que, segundo Dona Carmen, Rafaela cantava para Sofia. E penso que, de alguma forma misteriosa, o universo nos deu a todos uma segunda chance, não para apagar o passado, mas para criar um futuro que honra a memória de Rafaela através da vida que sua irmã gêmea agora compartilha conosco. Você acredita em destino? Porque eu, que sempre fui o engenheiro racional, agora acredito que algumas histórias são escritas nas estrelas muito antes de entendermos o enredo.